Olá, o Repórter Setorial está começando. Veja os destaques desta edição. Você quer perder peso? Na reportagem especial, o drama de pessoas que lutam contra a obesidade. Grupo de mulheres mostra como transformar papéis rabiscados em belas agendas. Especialista ensina como investir o seu dinheiro em 2016. E veja também: moradores do Vale do Paraíba estão casando menos e se divorciando mais. Essas e outras notícias, confira agora. Bem-vindo ao Repórter Setorial. Abrimos esta edição falando sobre as expectativas de quem deseja perder peso e os riscos da obesidade na sociedade pós-moderna. A reportagem é de Gabriela Frontini. Entre as mudanças que o brasileiro propõe nesta época do ano, emagrecer está entre as primeiras da lista. Por isso, vamos contar aqui a saga de pessoas que lutam contra a balança. A obesidade é um dos problemas mais importantes que a saúde pública enfrenta hoje no Brasil e em outros países do mundo. A Organização Mundial da Saúde considera que atualmente nos países desenvolvidos ela seja o principal problema de saúde a enfrentar. Por que as pessoas estão engordando tanto? Por que é tão fácil ganhar peso e tão difícil perder? Nós estamos vivendo hoje uma verdadeira epidemia de obesidade. Os números de obesos, a prevalência de obesos é epidêmico. Então nós temos alguns fatores. Nós temos um aporte maior, uma oferta maior de alimentos palatáveis, que são alimentos ricos em carboidrato e gordura, porque proteína não é gostoso se a gente comer só a proteína. O gostoso é comer carboidrato e gordura. Nós temos uma vida mais agitada que nos impede de cozinhar em casa muitas vezes. Então abre as latinhas, pacotinhos e um alimento congelado, mesmo sendo um alimento, um vegetal, por exemplo, se ele foi congelado, a gente perde muito das fibras. Na verdade é uma somatória de coisas e por viver essa vida mais atribulada, mais confusa, as pessoas estão mais ansiosas e acabam descontando também a sua ansiedade na alimentação, que, como nós dissemos, é uma excelente fonte de prazer, Fábio, Marcelo e Bruno. Todos eles tinham uma única meta: emagrecer. Este é o objetivo de muitos que nos assistem agora. Mas o caso deles era sério. Já eram considerados obesos e uma mudança radical era necessária. Caso contrário, a vida poderia ser comprometida. Porque eu não estava me sentindo bem. Eu já vinha de algum tempo com uma tosse crônica. Não conseguia trabalhar por conta disso, não conseguia fazer muitos exercícios assim, normais, como subir escada, fazer uma caminhadinha carregando o meu equipamento de trabalho, já não conseguia mais. Então eu precisava fazer alguma mudança. A primeira motivação foi quando eu vi no estado que eu estava, foi onde a situação chegou. Eu estava de saída da igreja e... Bom, na igreja tem uma câmera que fica suspensa mostrando o sermão e na saída a televisão mostra quem está saindo. Aí nessa eu vi um cara que estava para mim deformado, falei, nossa, olha o tamanho do cara. Aí quando eu me dei conta era eu, o cara deformado. Então eu vi que a situação realmente estava complicada. Eu tinha um problema com ansiedade, então acaba atropelando tudo. Quando eu ficava no trabalho sob pressão, ou algum problema dentro de casa, financeiro, ou algum problema, Então isso me deixava muito preocupado. Então não era nem questão de comer muito, mas isso me ajudava a ganhar peso e eu não conseguia eliminar. E até a autoestima mesmo, porque a gente vai numa loja, compra uma roupa, vê outra roupa, gostei do tamanho. Gostei daquela, não tem tamanho, então tem que comprar o que tem. E é muito complicado. Fatores genéticos, ambientais, psicológicos e até sociais podem ser a causa da obesidade. Mas, basicamente, a doença começa quando a quantidade de gorduras ingeridas é muito superior à quantidade de gorduras queimadas, ou seja,
o sedentarismo pode ser o vilão. Doutora, a prática de exercícios físicos é um passo na perda de peso. Qual a importância da consulta ao cardiologista antes de começar a praticar os exercícios? A importância de fazer um check-up cardiológico antes é para definir a intensidade do exercício que cada um vai ter, que é totalmente individualizado, e para investigar se não há nenhuma doença por trás de uma pessoa saudável, seja a hipertensão arterial ou até doenças coronarianas que pode o exercício físico até causar um infarto. Na bancada do Repórter Setorial, continuamos falando a respeito de obesidade. O convidado de hoje é o psicólogo Guilherme Donegatti. Guilherme, qual o impacto da obesidade feminina no relacionamento conjugal? O impacto da obesidade feminina no relacionamento conjugal pode ser muito extenso, João. Na verdade, a autoimagem da mulher com relação ao seu próprio corpo que gera esse impacto. Muitas vezes o homem, ele não é agressivo, ele não se coloca perante essa situação. Porém, a mulher, influenciada pela mídia e também por todos os padrões de beleza, se importa e muito com isso, gerando consequências também dentro do lar. E de que maneira a psicologia ajuda uma pessoa que está com sobrepeso? A psicologia ela pode ajudar de diversas formas, em diversos momentos, né? A gente tem o acompanhamento, a avaliação, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, mas antes a isso a gente pode atuar de maneira terapêutica, ou seja, em uma conversa com nossos clientes podemos identificar os motivos do consumo em excesso de alimentos, da não prática de exercícios físicos e a partir de então traçar novas ações para que isso se altere. Guilherme, a obesidade, na sua avaliação, é um problema sistêmico? E como um familiar pode lidar com um membro que está com sobrepeso? Com certeza, a obesidade é um problema sistêmico e a família tem grande influência. A família tem grande influência desde a educação, como por exemplo da questão alimentar, até mesmo da questão da afetividade. Todas essas questões, todas essas variáveis são de grande interferência para a construção da percepção e da autoimagem daquela pessoa. É verdade, Guilherme, que uma mãe obesa pode influenciar de forma negativa para que o filho torne-se também com sobrepeso? Sem dúvida alguma. Essa mãe obesa ela deve possuir hábitos comportamentais muito singulares. Esses hábitos interferem na criação, na educação do seu filho. Então, como por exemplo, o filho não tem uma autonomia de fazer a sua própria comida ou decidir o horário de se alimentar. Então, o comportamento e o hábito dessa mãe influenciam. Guilherme, além de afetar a estética, que outros prejuízos você pode destacar para a gente? A obesidade, além da questão da estética, influenciada pelos padrões de beleza e influência da mídia, ela pode trazer outros malefícios no sentido da saúde física e também mental. Da saúde física, todas as doenças crônicas que nós já temos conhecimento, e com relação à saúde mental, está a sua autopercepção, sua autoestima, geradores de ansiedade e de depressão, que são fatores que aumentam o índice de obesidade. A alimentação do brasileiro é um fator preocupante? Sem dúvida, a alimentação do brasileiro e de todo o mundo. Hoje em dia vivemos numa sociedade globalizada em que o fluxo de pessoas e informações é muito alto e também muito rápido. E isso gera todo um contexto de agilidade, em que eu não posso parar e ir para minha casa para fazer a minha própria comida e que deveria ser saudável. Então, eu consumo, por exemplo, o fast food, que é um hábito de outros países introduzidos no Brasil e que gera consequências negativas. É também uma questão de saúde pública, né? Sem dúvida. O psicólogo Guilherme Donegatti continua aqui em nossa bancada e daqui a pouco ele retorna falando sobre um outro assunto bastante relevante. Quando o assunto é subir no altar e casar, o Vale do Paraíba está ficando para a titia. Levantamento mostra que o número de casamentos aqui em nossa região está abaixo da média estadual. Quando se fala em casamento, o Vale do Paraíba parece ser o último na fila a pegar o buquê. Isso porque a região está na lanterninha no número de casais que trocaram alianças. De acordo com a pesquisa da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados, a região é a que possui o menor índice de crescimento de casórios em todo o estado. Ao todo, foram pesquisadas 14 regiões. De 2013 para 2014, o índice subiu 1,28% no Vale. A média no estado foi 6,11% no período. Outras regiões superaram o crescimento estadual no número de casamentos. As cidades de Barretos, Ribeirão Preto e Franca são as que mais casam.
Para especialistas, 2 motivos poderiam explicar os baixos números de matrimônios. Um deles seria a preferência de jovens por casar cada vez mais tarde ou não oficializar a união, por falta de preparo para assumir a vida a 2. O outro fundamento seria a grande quantidade de divórcios. Em São José dos Campos, entre 2004 e 2014, o número de separações é 3,18 vezes maior do que a taxa nacional e 2,32 vezes superior à do Estado. Movimento de Combate à Corrupção lança campanha contra a participação financeira de empresas nas eleições. O comentário é do advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, por enquanto vale só no estado do Rio de Janeiro, mas seria tão bom que valesse em todo o Brasil, que servisse de exemplo o projeto que o deputado Dionísio Lins, lá do Rio de Janeiro, fez votar e aprovar na Assembleia Legislativa, acabando com essa história de usar animais de forma sacrificante, né? A gente está cansado de ver coisas horríveis. No próprio Rio de Janeiro, onde eu morei, a Praça Xavier de Brito, na Tijuca, cansei de ver aqueles cavalinhos e bodinhos que as crianças se divertiam se alimentando com serragem molhada, pó de madeira molhada, era a comida que davam para eles ao invés de ração. Em Petrópolis, na Praça do Rim, que é a mesma coisa, cansei de ver animais maltratados, uma coisa cruel. A legislação que o deputado fez votar e aprovar proíbe que os animais sejam usados dessa forma e mais, inclusive que sejam tracionados lá para fazer transportes de carga. Ele excepciona ainda o interior, né, tendo em vista que muitas pessoas ainda se utilizam dos animais, mas seria bom já que se exigisse aí a utilização de veículos mecânicos para acabar com essa escravidão dos animais e mesmo nesses locais onde haja necessidade ainda, no interior e nas distâncias turísticas, que seja exigido que os animais tenham um tratamento digno. Muito oportuna essa legislação, um deputado que tem realmente um compromisso humanitário, muito sensível, inclusive participou do meu programa na Rede Brasil de televisão, Pensando em Você, algumas vezes, eu o conheço bem. Parabéns ao deputado e que sirva de exemplo para todo o Brasil. O repórter setorial faz um breve intervalo e a seguir você vai ver. Na hora de viajar, quais são os cuidados indispensáveis para não ter problemas? Em instantes.